Tá certo? Vamos então para a mensagem. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia em Números capítulo 22, versículo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe no telão. Diz assim a palavra do Senhor. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Até aqui. O tema da mensagem essa noite é: superstição não é coisa de cristão. Amém. Você pode repetir comigo? Superstição não é coisa de cristão. Quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Então superstição não é para você. Você sabe que no Antigo Testamento, que também é chamado de Antiga Aliança, o povo de Deus era convocado a guerrear não contra demônios, mas contra pessoas, contra seres humanos, pessoas estrangeiras, pessoas que adoravam outros deuses. Então o Senhor, Ele convocava o seu povo para guerrear contra eles. Claro que na maior parte dessas batalhas foram exatamente em batalhas para que a promessa do Senhor se cumprisse no povo de Israel. O povo tinha uma promessa de sair da terra da escravidão, sair do Egito, e essa promessa que o Senhor fez era de conduzir este povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles não seriam mais escravos, eles seriam livres e teriam toda a prosperidade, fartura, todas as suas necessidades supridas. Então, essa promessa era: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Porém, na terra onde eles foram conquistar, existiam pessoas, outros povos habitavam essas terras. Eram povos que desobedeciam ao Senhor, e por isso o Senhor queria inclusive também punir, derramar o seu juízo sobre este povo. E queria então derramar da sua graça, das suas bênçãos sobre o povo exclusivo que era o povo de Israel. Então, nós vemos aqui nesse relato que nós acabamos de ler, que Moabe não teve apenas medo do povo de Deus, mas teve pavor. Lá em Efésios capítulo 6, nós percebemos a transição, a mudança da antiga para a nova aliança, no que tange a guerra, a batalha. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele deixa muito claro que agora a nossa guerra, a nossa luta não é mais contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, meu irmão, a sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta não é contra o seu patrão, a sua luta não é contra o seu cônjuge, a sua luta é contra Satanás e os demônios. E você precisa lembrar disso todos os dias. Porque volta e meia o inimigo, ele aparece, volta e meia o inimigo, ele vem para nos retalhar, mas nós não enxergamos. Muitas vezes os nossos olhos espirituais estão fechados e a gente não consegue perceber que não é a pessoa, e sim algum espírito imundo que muitas vezes está usando a pessoa, usando até uma situação, uma circunstância. Em vez de a gente usar as armas corretas, em vez de a gente começar a guerrear da forma que Deus deseja, a gente começa a guerrear contra pessoas, a gente começa a guerrear contra seres humanos. E eu me lembro
da última eleição, que foi uma guerra até de políticos, guerreando um contra o outro, um para de falar com o outro, vou sair do grupo porque não dá. Não falo mais com essa pessoa. Como pode essa pessoa acreditar nisso? Esquecendo, meu irmão, que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual. Mas na época aqui de Balaão e de Balaque, a guerra era uma guerra física, era uma guerra contra pessoas. E aqui é interessante ver o relato. Esse relato que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, mostra como o inimigo enxerga o povo de Deus. Às vezes você que já teve algum espanto noturno, às vezes teve algum tipo de perturbação, já sofreu alguma retaliação do inferno, muitas vezes você fica com medo. Talvez alguns que já presenciaram possessão demoníaca, e de repente fica morrendo de medo. Eu queria que você entendesse nessa noite. Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, é o diabo que tem medo de você. Amém? É o inimigo que sabe que aquele que está em você é maior do que ele, infinitamente maior do que ele. Só que muitas vezes o inimigo vem nos cegar, ele vem nos intimidar, ele se apresenta como alguém gigante. Assim como Golias se apresentou diante do povo de Israel, e Davi, que era o menor de todos, nem um soldado era, nem idade tinha para estar na guerra, foi ele que entendeu que o Deus dele era maior que qualquer gigante que se apresentasse perante o seu povo. Então, meu irmão, quando nós estamos com os nossos olhos do Senhor, nós entendemos que não há gigante, não há problema, não há circunstância que possa ficar de pé diante do povo que teme ao Senhor. Amém, irmão? Às vezes você não sabe, talvez você não se dá conta de que aquele que habita em você é o Criador do universo, é o único que sempre existiu, ele nunca foi criado por ninguém, é aquele que era, que é e que há de vir, é o primeiro e o último. Todos os outros foram criados. Inclusive o próprio Satanás foi criado, é uma criatura. Agora, nós temos o Criador dentro de nós, e muitas vezes nós ficamos com medo, muitas vezes trememos, muitas vezes ficamos perdidos. Se você parasse para reparar, que o seu inimigo muitas vezes tem mais medo de você do que você dele, mas ele não quer que você saiba disso. E é isso que estava acontecendo aqui. Hoje nós estamos na nova aliança, a gente sempre tem falado sobre isso, mas nós entendemos que tudo que está na antiga aliança, a gente coloca em prática na nossa vida através dos princípios. Então os princípios permanecem, os princípios são eternos. Nós não precisamos mais guerrear contra moabitas, mas nós guerreamos então contra o reino das trevas. Só que é da mesma forma, amado irmão. Da mesma forma que eles eram povo de Deus e dependiam da força, do poder, do braço forte do Senhor, nós continuamos dependendo hoje da força, do poder e do braço forte do Senhor. Pelo nosso braço a gente não vai vencer nenhuma batalha. Agora olha que interessante, eles não tiveram apenas medo do povo de Israel, eles tiveram pavor dos israelitas, é o que diz o versículo 3. E aí eles foram então procurar alguém para resolver essa situação. E aí tiveram a brilhante ideia de contratar um profeta para jogar praga e maldição para o povo de Deus. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm medo também disso. Maldição, praga, espero que ninguém faça nenhum trabalho para mim. Descobri que colocaram meu nome na boca do sapo. Meu irmão, o que é isso diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? O que é isso diante do Deus que está acima de tudo e de todos? O que é isso para aquele que tem todo o poder? Ele é onipotente, meu irmão. O poder dele não é limitado. O conhecimento, a ciência que Deus tem, ela não é limitada. Deus, ele tem todo o poder, Deus, ele tem todo o conhecimento.
Então, amado irmão, não há o que temer, não há praga, não há maldição que possa chegar até um servo de Deus, até uma pessoa que realmente teme ao Senhor. Nós cremos que não foi Pedro o edificador da igreja, nós cremos que foi Jesus. Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, nós temos a garantia, a segurança de que o edificador, ele vai nos proteger e vai nos colocar em segurança. Não importa quem se levante contra a igreja do Senhor, pode ser o mundo espiritual, pode ser o governo, pode ser quem for, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então, o inimigo estava morrendo de medo, estava com pânico, com pavor. Vamos contratar alguém, vamos oferecer dinheiro. E encontraram então Balaão. Encontraram Balaão. Balaão, por favor, faça um trabalho que eu sei que você traz o amor em 7 dias. Você é aquele que consegue fazer qualquer tipo de amarração. E contrataram então Balaão para jogar pragas, encantamentos contra o povo de Israel. E eu já vi muitos crentes falando assim: eu tenho medo de olho gordo, por isso eu nem falo nada do que está acontecendo comigo, porque sabe como é que é, né? As pessoas começam a ficar olhando, e se ficar olhando vai dar azar. É por isso que esse tema tão necessário, estamos perto da virada do ano, e na virada do ano também está cheio de costumes e tradições supersticiosas. Então tem gente que tem medo de olho gordo, tem gente que tem medo do gato preto. O gato preto cruzou. Tem gente que tem medo de passar debaixo da escada 7 anos de azar. Aí eu sei de muito crente que fala: não, eu não acredito nessas coisas. Aí chega diante de uma escada: opa, vou passar por aqui. Não acredita, mas também não passa. E quando passa, fica ainda com aquele medo, com aquela dúvida. Meu irmão, nós somos lavados, remidos e comprados no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está na nossa vida. É o mesmo sangue que estava simbolicamente nos umbrais das portas, quando o próprio anjo da morte, enviado pelo próprio Deus, passou pelo Egito para matar os primogênitos. Mas aonde tinha o sangue, o anjo da morte não entrou. É o mesmo sangue que cobre as nossas vidas. Então, eu sei de um cantor famoso aí, que já está bem velho, né, e continua cantando. Eu ouvi falar que ele só usa a camisa na cor azul e branca, porque se usar de outra cor, vai dar azar. Eu ouvi falar também que ele nunca anda num carro em marcha ré. Se for para dar marcha ré, ele fica fora do carro, e depois que alguém manobrar, ele entra no carro, porque ele só anda para frente. Porque ele acredita que marcha ré é andar para trás, e quem anda para trás, a vida anda para trás. E tudo bem isso acontecer no mundo. O problema é quando isso acontece dentro da igreja. No meu tempo de cristão, eu já ouvi cada coisa de crente, de pessoas que creem em Jesus. Então, quebrar o espelho, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Quebrou um espelho, vai me dar azar. E a gente percebe também, quando chega nessa época, no dia 31, quando dá meia-noite, as pessoas gostam de estar no mar e dar 7 pulinhos, né? Porque dando 7 pulinhos na ondinha ali, vai trazer sorte. As coisas vão dar certo. Tem gente que, não, tem que cruzar os dedos para dar sorte. Meu irmão, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. A nossa fé, a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa esperança está em Jesus. A nossa fé é somente em Jesus. Não devemos depositar a nossa fé em nada além de Jesus e a sua palavra. Aliás, é até uma redundância, porque Jesus é o verbo, é a palavra encarnada. Jesus e a palavra é a mesma coisa. A palavra inteira aponta para Cristo, se trata de Cristo, e o próprio Cristo é a palavra. Então, meu irmão, nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus.
Então eles tentaram, olha aí comigo, novamente. Eles tentaram, veja no versículo 6, capítulo 22, versículo 6. Números, capítulo 22, versículo 6. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Continua. Porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Agora olha o versículo 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Continua. Balaão lhes disse: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Continua. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Qual será que foi a resposta de Deus para Balaão? Vamos ver no versículo 12. Deus, porém, disse a Balaão: não vá com eles, você não amaldiçoará este povo, porque é povo abençoado. Não adianta, não vá, você vai perder tempo. Não vá colocar o nome de ninguém na encruzilhada, na boca do sapo, não faça nada. É povo abençoado. Quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Então, se você é povo de Deus, você é abençoado. Vamos lá, versículo 14. Não, vamos ler o 13, né? O que diz o 13? Voltem para sua terra. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhasse. Os oficiais moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente, farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Meu irmão, vão contratar pessoas para te destruir, para te derrotar. O inimigo vai negociar a sua vida, a sua alma. E a primeira tentativa não deu certo, eles tentaram mais uma vez, agora levaram mais pessoas. É mais dinheiro que você quer? Toma mais dinheiro. Mas nós estamos falando de um povo abençoado. O povo de Deus, a igreja do Senhor. Se Deus abençoou, meu irmão, não há praga, não há maldição que possa alcançar o povo de Deus. Vamos continuar. Versículo 18. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-los, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então, meu irmão, Deus falou: vocês querem brincar? Então vamos brincar. E aí falou: vai lá, né? Só que chegou um ponto, até tem um trecho conhecido no capítulo 22, que eu costumo dizer que, aqui nessa igreja, que dom espiritual não é evidência maior de que alguém tem o Espírito Santo ou de que alguém é salvo. Dom espiritual não é evidência maior de que alguém tem o Espírito Santo e de que alguém é salvo. Alguns vão falar assim: nossa, como o irmão é usado por Deus. Mas ser usado por Deus não significa ser de Deus. E normalmente o texto que a gente usa até para defender isso é o texto de Números 22, 33. Acompanhe comigo. Números 22,
Não, vamos ler a partir do versículo 21. Já apareceu o spoiler ali. Vamos ler, o versículo 21 diz assim, Balaão levantou-se pela manhã e pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Então, meu irmão, primeiro Deus abriu os olhos da jumenta, né? Porque a jumenta viu o anjo e Balaão não viu. E depois de tanta tolice de Balaão ao bater na jumenta, Deus abriu a boca da jumenta e ela falou. Então, é o que a gente sempre costuma dizer aqui. A maior evidência de que alguém tem o Espírito Santo e de que alguém é um salvo verdadeiramente é o fruto do Espírito. Amém? Fruto do Espírito é só salvo e crente de verdade que tem. Agora, ser usado por Deus, Deus usou Nabucodonosor para punir o seu povo, Deus usou Faraó, Deus usou até a jumenta. Então, meu irmão, se Deus te usar, não pense que você é grande coisa. Por quê? Até mesmo a jumenta falou quando Deus ordenou. O que nós precisamos fazer é, cada vez mais, nos encher do Espírito Santo, nos encher da glória de Deus, para que o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, quando essas coisas começam a aparecer na nossa vida, nós começamos a perceber a evidência de que Deus realmente habita em nós, de que nós temos o Espírito Santo e de que nós somos salvos pela graça, não por obras, não é mérito nosso, somos salvos pela graça, mas todo aquele que é salvo pela graça, ele produz o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Então, a jumenta salvou o feiticeiro de fazer uma besteira. Era um profeta que estava recebendo dinheiro para fazer feitiçaria. E olha, meu irmão, qualquer semelhança em nossos dias não é mera coincidência. Está cheio de profeta, pseudo-profeta, pastor, que está fazendo feitiçaria como se fosse obra de Deus. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Não fomos chamados para ensinar ensinos estranhos, não fomos ensinados a levar o povo à avareza, não, nós fomos ensinados, amados irmãos, a pregar o Evangelho, que é o Evangelho que tem um símbolo, a cruz, não é um travesseiro como símbolo de conforto, não é uma escada como símbolo de sucesso, mas é cruz como símbolo de morte. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Qualquer profeta ou pregador que pregar algo diferente disso, meu irmão, desconfie. E às vezes vai estar recebendo dinheiro para fazer isso. Isso é tudo menos o Evangelho. Então Balaão foi pago para amaldiçoar, para trazer morte para o povo de Deus. Ele foi chamado para afastar o povo de Deus do propósito que Deus tinha. Mas era povo abençoado. Olha comigo capítulo 23, versículo 7. Números capítulo 23, versículo 7, diz assim:
Então Balaque pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, rei de Moabe, e buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. Jacó, símbolo do povo de Israel. Disse ele, venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Oh, meu irmão, você não faz ideia de qual povo você pertence. O povo eleito, a nação santa, o sacerdócio real. Você não é qualquer povo, meu irmão. Você não faz parte de qualquer povo, você faz parte do povo de Deus. O povo que está caminhando nessa terra, não para amarrar o burro aqui, não. Está apenas de passagem aqui, se preparando para a verdadeira pátria que é celestial. Mas ele não se contenta em ir sozinho. Ele testemunha porque quer que outros também possam habitar essa pátria celestial. Esse é o povo que eu pertenço e que você que crê no Senhor Jesus também pertence. Então eles tentaram, mas falaram, como que eu posso amaldiçoar quem é abençoado? Eles são abençoados. 1, 2, 3 tentativas e nada. Agora olha o versículo 23, Números 23 é um dos textos conhecidos. Olha o que diz. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. Oh, meu irmão, já teve pessoas de outras religiões que ameaçaram, vou marcar o teu rosto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Significa que não vou passar por lutas, provações? Passei por várias. E vou continuar passando. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas, sejam as boas ou as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o objetivo do inimigo é fazer com que você, meu irmão, abaixe a cabeça, se prostre, se renda diante do problema. O objetivo do inimigo é te afastar de Deus. Então, meu irmão, não importa se você está passando por uma tempestade, Jesus está no barco da sua vida, e essa é a garantia de que o barco não vai afundar. Pode balançar, pode chacoalhar, mas o barco não vai afundar, porque o Senhor está presente na sua vida. Somos parte de um povo abençoado, e não há encantamento, não há magia, não há feitiçaria, não há maldição que possa atingir o povo de Deus. Não tenha medo, meu irmão, de trabalho, de sacrifícios, porque nenhum sacrifício pode se comparar ao sacrifício de Jesus na cruz, lá no Calvário. Mas a gente sabe que na própria Bíblia fala sobre o conceito de sorte e azar. Não sei se você sabe, mas os próprios apóstolos, quando foram escolher um substituto, eles tinham umas pedrinhas chamadas umim, tumim, que eles tiravam sortes. Eles oravam, muitas vezes jejuavam, e usavam aquelas pedrinhas para decidir na direção de Deus. Era um costume deles. Então, existe esse conceito, mas a nossa sorte, ela não está relacionada ao acaso. A nossa sorte está relacionada ao Deus que habita na nossa vida. E quando as coisas dão errado, não é porque somos azarados, não, é porque o Deus que nos ama, Ele corrige e açoita aquele que Ele ama. Porque Ele quer preparar, Ele quer moldar, Ele quer refinar aqueles que Ele chamou e escolheu, para que sejam cada vez mais parecidos com Jesus. Cristão tem a bênção e proteção de Deus, mas muitas vezes Deus permite que seus filhos sofram dor e até sofram a morte inclusive prematura.
Essa semana nós tivemos uma notícia que abalou muito a nossa família. O membro mais novo da família veio a falecer de maneira, assim, sem explicação. E filho do meu tio Juliano, meu tio mais novo, tem a mesma idade que eu, inclusive, e ele tinha um filho de 18 anos, que tocava na igreja junto com o pai, tinha uma saúde perfeita, 18 anos de idade. Passou mal, ligou para o pai dele, pai, estou passando mal. Quando chegaram em casa, ele já estava morto. Sem nenhuma explicação. Eu fui levar grande parte dos parentes, junto com minha família aqui da igreja. E quando eu cheguei lá, eu pude ver aqueles que eram mais próximos, que viviam com ele no dia a dia, falando: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não entendemos. Na nossa cabeça, tinha tantos sonhos, tinha tanto projeto, Deus podia usar tanto ele ainda. Será que foi azar? Será que foi pecado? Meu irmão, nós sabemos que Deus é soberano. É Ele que conta os nossos dias. É Ele que determinou a missão que cada um tem aqui nessa terra. Alguns podem viver 100 anos, outros podem, às vezes, morrer ainda no ventre. Não é isso que acontece? E isso é algo que demonstra que não somos um povo abençoado. Alguma maldição pegou, alguma praga, algum encantamento pegou. É azar, somos azarados, que as coisas deram errado, não foi do jeito que a gente esperava. Não. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós não entendemos, mas devemos confiar que a vontade dele é o melhor para nós. O problema é que nós confundimos fé com a nossa vontade de que tudo dê certo. A gente tem vontade de que tudo dê certo, que ninguém fique doente, se ficar doente seja curado logo, que ninguém morra. Se morreu tem que ressuscitar, todo mundo tem que ressuscitar, porque a gente acha que fé é a vontade que nós temos de que tudo dê certo, mas fé não é isso. Fé é confiar em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Fé é confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Isso é fé, meu irmão. Deus é soberano e faz o que quer. Ele é o Senhor, nós somos os servos, e não o contrário. Eu sei que eu cresci em um ambiente onde indiretamente ensinava, a você determinar e falar. Sei de muitas igrejas que fazem isso. Não, Deus tem que cumprir, Deus tem que fazer. Tem um bispo aí que fala assim: se Deus não fizer, eu vou rasgar a Bíblia. Deus tem que fazer, Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus faz o que quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós somos os servos, que Ele deu o privilégio de também sermos chamados de amigos. Mas é Ele que fala e nós obedecemos. A gente pode sim pedir, mas é preciso lembrar que o próprio Jesus, que foi o ser humano perfeito, o modelo, a referência que nós temos de ser humano segundo o padrão de Deus, ele orou também, da seguinte forma: ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então minha oração é sempre essa: Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu podes ressuscitar. Se tu quiseres, eu sei que o Senhor pode curar qualquer pessoa. E curou. Nós temos testemunhos aqui de milagres, de portas abertas, de livramento. Quando Deus quer, Ele faz. E faz muitas vezes respondendo orações. Mas tem muitas vezes que nós oramos e Deus simplesmente não faz. E Ele continua sendo louvado, engrandecido, porque Ele é Deus e nós não somos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. O filho, ele obedece o seu pai. E ele confia, mesmo sem entender, que o pai sabe o que é melhor para ele. E eu queria, meu irmão, para finalizar, eu queria que você abrisse em Atos capítulo 7, versículo 54. Atos capítulo 7, versículo 54.
nós vamos ver a reação de um povo que estava ouvindo a pregação de um diácono da igreja, cheio do poder de Deus. Atos 7:54 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o que, meu irmão? O que está escrito aí? O que Estevão viu? A glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Traduzindo, morreu. Talvez, se estivesse em nossos dias e alguém estivesse pregando o evangelho genuíno, puro, e de repente começasse a ser apedrejado, talvez alguns poderiam pensar: por que eu não curti aquela imagem no Facebook? Não é? Como muitos foram desafiados, né, nas redes sociais. Se você curtir, tudo vai dar certo para você. Se você não curtir, olha, tudo vai dar errado para você. Ou então ele poderia pensar: por que eu não dei 7 pulinhos na onda, na virada do ano? Talvez isso que está acontecendo comigo é porque eu não dei os 7 pulinhos. Poderia murmurar, reclamar, mas a Bíblia diz que ele viu a glória do Senhor. Ele louvou o Senhor, até mesmo na morte. Nós estamos mal acostumados a enxergar a glória de Deus apenas nos milagres. Deus, ele se manifesta através dos milagres. Aliás, os milagres eram exatamente para manifestar a glória de Deus. Mas Deus também se manifesta na dor e também se manifesta na morte. Estevão viu a glória de Deus no momento da sua morte. Todos nós que lemos esse relato também podemos ter a oportunidade de ver a glória de Deus por meio da morte prematura de um dos seus servos. Talvez era a primeira e única pregação, ou talvez ele tinha feito poucas pregações, não teve um ministério duradouro, um ministério de sucesso no padrão humano, mas ele cumpriu fielmente a sua missão. Ele viu a glória de Deus antes mesmo da sua morte. Então eu queria que você entendesse: Jesus já levou toda a maldição lá no madeiro. Nenhuma maldição pode nos pegar. Agora, não é porque a gente sofre, não é porque a gente tem dor, não é porque as coisas dão errado, não é porque muitas vezes nossos entes queridos morrem, ou mesmo a gente mesmo está sujeito a morrer prematuramente. Estamos com azar, talvez estamos em pecado, a glória de Deus se afastou. Não, meu irmão. Se você está fazendo a vontade de Deus e as coisas dão errado, continua, porque talvez a glória de Deus vai se manifestar no momento da dor. Amém, amado irmão? Então, estamos chegando então na virada do ano. Em vez de você se preocupar com a roupa que você vai vestir, ou com que prática e tradição você vai seguir, meu irmão, faça um compromisso de orar mais, não apenas na virada. Cultuar a Deus não apenas na virada, mas cultuar cada dia do próximo ano que vem. Orar mais, ler mais a Bíblia. Aliás, a gente tem feito o incentivo, né, para você ler a Bíblia toda em um ano. Você pode ler 3 capítulos da Bíblia, começando dia 1º de janeiro. No final do ano você vai ter lido a Bíblia inteira. Eu faço um compromisso aqui nessa noite, de todos os dias, eu vou ler esses 3 capítulos e vou fazer um resumo, para que você que também está lendo, vai acompanhar ali o significado daqueles textos, o que Deus quer falar por meio daqueles 3 capítulos que você lê todo dia. Então, no nosso grupo no WhatsApp, fique atento, mas leia a Bíblia. Leia 3 capítulos da Bíblia. Ore mais, cante louvores ao Senhor, não apenas na igreja. Cante, meu irmão, onde você tiver a oportunidade, adore ao Senhor.
porque nós fomos feitos para isso. O propósito da nossa existência é adorar ao Senhor. Nós não nascemos para dar certo, para as coisas dar, sabe? Não, a gente nasceu para adorar ao Senhor. Posso viver 100 anos ou morrer amanhã. Posso ter muito dinheiro ou posso não ter nada. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Então, obedecer a Deus todos os dias dá muito mais autoridade contra demônios do que participar de campanhas ou receber oração. Tem gente que fala assim, não, vamos participar da campanha, porque só nessa campanha os demônios vão sair. Meu irmão, Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Você quer que o diabo fuja de você e da sua casa? Se submeta à vontade de Deus, obedeça a Deus todos os dias. E é isso que vai te dar autoridade. Não adianta gritar, não adianta óleo que veio de Israel. Não. A autoridade do cristão, ela está relacionada à obediência que ele tem a Cristo. Você obedece a Deus e o diabo foge de você. É o que diz a palavra de Deus. Aliás, lá em Deuteronômio fala assim, que quando você obedece a Deus, o inimigo pode vir por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos. Então a autoridade não está no grito, não está em campanha, não está no óleo, a autoridade está na obediência do povo de Deus ao próprio Deus. Eu sei e respeito, né? Sei que tem muitas igrejas que fazem 12 dias para 12 meses de bênção, não é? Eu vou fazer isso para ter os 12 meses abençoados no ano de 2026. Meu irmão, se você não estiver orando, lendo a Bíblia, cantando louvores ao Senhor, vigiando no que você faz, não vai adiantar fazer 12 dias de campanha. Você precisa, não apenas em 12 dias de campanha fazer o que Deus quer, você precisa todos os dias. Você precisa andar na presença de Deus todos os dias. E mesmo assim entender, quando as coisas não derem certo, Deus continua sendo Deus, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu sou abençoado, não é porque tudo vai bem, como diz aquele corinho antigo, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas é porque eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Lembra de Abacuque, capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça. Então, meu irmão, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa vida vitoriosa não está condicionada às circunstâncias, e sim a nossa fé no Senhor, aos nossos olhos em Cristo. Eu lembro sempre, meu irmão, do apóstolo Pedro, quando ele teve a experiência de andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Cristo, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a água, para o vento, ele começou a afundar. Então a vida vitoriosa, meu irmão, consiste em olhar para Cristo, não importa as circunstâncias, com vento ou sem vento, com mar agitado ou com mar calmo. Olhe para Jesus, meu irmão, olhe para Jesus. Você é o cristão? Quem é um cristão aqui? Dê um glória a Deus bem alto. Então superstição não é coisa de cristão, tá bom? Sabe o que é coisa de cristão? Oração. Sabe o que é coisa de cristão? Leitura da palavra de Deus. Sabe o que é coisa de cristão? Adoração no secreto, quando ninguém está vendo. Isso é coisa de cristão. Então faça isso, meu irmão. E eu tenho certeza que o ano de 2026 vai ser um ano de lutas, um ano de provações, mas acima de tudo um ano cheio de vitórias. Fique de pé em nome de Jesus.